Bom dia, gente, é um prazer estar com vocês. Agradeço muito o convite, do ION, da Escola Dominical, certamente do Conselho também, e poder falar de uma coisa que para mim dá muita alegria, me dá muita alegria, é muito gostoso. O ION é um querido amigo já, e lá nas nossas leads, lá na pós-graduação também, então a gente tem conversado e desenvolvido coisas, uma pesquisa bastante relevante, meio complexa, mas muito relevante. Então, eu conversei com o Ion, falei com ele assim, inicialmente até eu pensei em trazer algumas questões mais teóricas, fazer uma exposição, mas depois eu fiquei pensando, falei não, e aí eu falei para o Ion, não, vamos ler a Bíblia, e a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conversando, e a partir do texto a gente vai pontuando algumas questões, que eu acho que fica mais interessante e menos cansativo para vocês, tá bom? E óbvio, em qualquer momento vocês podem levantar a mão, fazer pergunta, porque é aí que a gente tem o ganho, porque eu trago algumas expectativas, mas é muito importante que vocês deem um retorno, porque é nesse retorno que a gente vai descobrir a relevância, a importância, o grau de compreensão, de dúvida ou de algum nó que surge que precisa ser trabalhado, tá bom? Então fiquem totalmente à vontade para perguntar. Eu sei que o pessoal lá do fundo está meio, eles são educados, não vou dizer que eles estão bravos comigo, mas eu vou tentar interagir com vocês, então eu vou dar trabalho para eles andando um pouco, mas aí eu escrevo alguma coisa aqui, aí ajuda a fixar também. A gente tem uma expressão que talvez é uma das expressões mais caras, mais centrais para nós, não só para nós presbiterianos, mas para todo cristão de modo geral, é que a Bíblia é a palavra de Deus, E eu queria começar por aí, Então, a Bíblia é a palavra. Claro que no curso vocês devem já ter visto, Há todo um processo de oralidade que antecede o registro escrito, mas enfim, o que fica para nós é o registro escrito. E na história da interpretação da Bíblia, na história dos estudos da Bíblia, da hermenêutica, há uma série de olhares, eu não quero me aprofundar, mas só quero mencionar isso. Há uma série de olhares, os mais variados, e vocês já devem também ter visto um pouco isso, mas às vezes falta essa coisa básica, de que a Bíblia é palavra, de que a Bíblia é texto, e que, portanto, me parece uma das questões mais elementares, quando você se aproxima de um texto, você tem que entender que é um texto e entender o que um texto faz e como é que você se aproxima dele. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem uma educação hermenêutica enfatizando, por exemplo, mais a história do que o texto, enfatizando, dependendo da situação, mais o fenômeno religioso do que o texto, e aí vai. O que, obviamente, não quer dizer que a gente não possa fazer isso, podemos, mas vamos voltar, sempre é texto. Então, se eu não sei ler texto, como é que eu vou tratar com a Bíblia? As aulas de interpretação de texto na escola, às vezes, que se procura ensinar como ler um texto. Então, é isso que a gente faz, basicamente. Claro que lá na universidade a gente desenvolve uma série de teorias, eu leio um monte de gente, mas ok, aqui eu acho que a gente pode ir meio direto para tentar perceber como isso pode ser feito na prática, tá bom? Então, eu convido vocês para a gente ler um texto que está no Evangelho de Marcos, do capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 43. É um texto longo, mas eu estou fazendo questão de ler um texto longo, por quê? Porque, via de regra, a gente tem aquele costume de ler textos pequenos, E a gente também tem aquela coisa, às vezes vem um pregador, um pastor, sei lá o quê, ele faz um sermão num versículo, ele faz um sermão em 3 palavras, a gente fica, uau, como esse cara sabe, que legal. A gente às vezes não lembra nada do que ele falou, mas a gente é impactado, porque o cara fez um sermão num versículo, o que é bacana. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro, e no caso aqui, uma narrativa, um livro de histórias, que a gente precisa aprender a ler porções maiores, para entender como a coisa vai acontecendo, e quando a gente fica só no trecho pequeno, a gente perde às vezes ideias que estão no geral e que não estão necessariamente no pequeno. Então, paciência, é um texto grande, mas vamos ler e a gente vai fazendo considerações.
Quero também deixar claro que minha ideia é enfatizar as questões literárias e, portanto, a gente não tem nem tempo e nem é objetivo de fazer grandes aprofundamentos exegéticos, etc. Tá bem? Mas isso é meu foco mesmo, é concentrar nisso que eu estou querendo mostrar para vocês. Bem, vamos lá. Vocês já percebem que no versículo 24 a gente tem um problema, é difícil falar que tem um problema na Bíblia, né? Mas a gente tem uma questão interessante, né? Tem um versículo cortado ao meio. Não é? Vocês percebem isso? Eu não sei se vocês já estudaram essa questão das edições da Bíblia, mas isso aqui, obviamente, não é lá o autor original, quem escreveu o Evangelho de Marcos, isso aqui é um editor. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a divisão em versículos da Bíblia surgiu no século XVI. Olha que loucura, o cristianismo leu mais a Bíblia sem versículo do que tem lido a Bíblia com versículo. Isso significa dizer que se surgisse aqui um cristão do século X e olhasse para a gente, ele ia perguntar: o que são esses numerozinhos? Se fosse um cara do século IX, ou até mesmo esse do X, ele ia perguntar: o que são esses números grandes? Porque os capítulos entraram, aí a discussão, provavelmente século XI. Então o cristianismo está metade da história dele lendo a Bíblia sem capítulo e sem versículo, e tem a sua metade lendo a Bíblia com capítulos. O único livro que tem capítulos na Bíblia, desde sempre, vocês sabem, que é o livro de Salmos. Não é? Acho que eu não estou gastando uma erudição aqui de graça, mas é só para vocês perceberem por que essa razão. Né? No capítulo 13 de 1 Coríntios também tem isso. O que significa? Significa dizer que um editor lá atrás, ele separou o versículo 24 inteiro, né? Versículo 24. Aí mais para frente, passado um tempo, veio um outro editor e falou: opa, tem um problema aqui, porque eu acho que Jesus foi com ele, do 24 fica melhor com o texto anterior, e uma grande multidão fica melhor com o texto de baixo. Né? E aí, para quem é estudioso ou gosta disso, dessa história das edições, você tem essa questão, você tem dois editores do texto bíblico que discordam. E a gente vê essa coisa acontecendo. Mas não, vamos seguir como o segundo editor fez, mas a gente começa do 21, então não tem grande problema para nós. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a menina pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Bom, fica claro, eu imagino, que nesse texto a gente tem duas cenas, correto? Tá. Quais são elas? Agora vocês têm que falar comigo. De uma mulher, né, que tem a menstruação, né, crônica. Deixa eu ver como é que é. Eu estou com a Nova Almeida, né? Como é que ela se refere aqui? Os tradutores sempre vão usar um termo que a gente raramente usa, né? Eles são muito pudicos, né? Eles evitam, mas o termo é menstruação. Enfim, a gente tem essa cena e tem a segunda cena, que é a menina, né? A filha do chefe da sinagoga, que aqui em Marcos ele põe o nome, né? Cadê? Eu estou vendo aqui o nome do chefe da sinagoga. Mas está aqui no texto, eu não estou achando, mas está no texto. Está no texto? 22, eu estou com o olho nele aqui. Chamado Jairo. Porque, olha que gozado, Mateus não põe, né? E se você pegar esse texto lá, sabe qual é o subtítulo? Eu acho que é esse. Tipo assim, Jairo procura Jesus, ou a cura da filha de Jairo. Mas em Mateus não tem o nome Jairo. Enfim, coisas para outro estudo, né? Mas vamos lá. Duas cenas, mas aí a gente já começa a pensar em termos de literatura. Como é que as duas cenas estão montadas? Porque se fôssemos eu e você, como é que a gente faria, talvez? A gente contava uma história, depois contava outra. É o natural, né? Na sequência. Mas não é assim, não é verdade? Como é que elas estão montadas? Começa uma história, enfia outra no meio e depois volta para essa história. Então aí, pessoal, a gente tem uma questão que já é bastante interessante do ponto de vista da Bíblia e do ponto de vista literário. Então, de modo mais genérico, a gente tem uma ação muito intencional, muito intencional. Então a gente não tem uma pessoa escrevendo o Evangelho só montando um monte de história. Não, a intenção aqui, e isso é muito importante. E toda vez que a gente fala em intenção, a gente está falando em grau de comunicação. Por quê? Do meu ponto de vista, a questão fundamental, quando a gente pensa os textos da Bíblia como literatura, sejam narrativas, poesia, enfim, textos legais, textos discursivos, um olhar fundamental para eles os textos visam comunicação, eles querem falar com a gente. Então, quando eu estou dizendo que a intencionalidade, eu estou dizendo, o autor aqui do Evangelho, ele está desenvolvendo uma estratégia que ele acha bacana para se comunicar conosco. Tudo bem por aqui? Então, e aí tem uma coisa que a gente lá em letras aprende. É fundamental a gente prestar atenção à forma como os textos aparecem. Por quê? Porque a gente geralmente é educado na igreja sempre por conteúdo, né? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Até porque a gente lê um versículo só, né? O que quer dizer? Mas presta atenção à forma, como é que o texto está organizado. Porque já é a maneira do autor, de quem produziu o texto, está se comunicando para a gente. E sabe por que é importante isso? Porque a gente sempre tem aquele problema, a gente que ensina a palavra, vocês, de assim, mas caramba, não só o que quer dizer, o que quer dizer para mim hoje, né? A questão da aplicação. Às vezes nós somos muito bons para contar história, mas quando chega nessa hora, falha, né? Fica aquela coisa, contou um monte de história, mas não disse o que quer dizer. Contou tudo como é que era na época que ele escreveu, os costumes, os hábitos, mas isso com a minha vida. Então, quando eu estou pensando na forma, na estratégia, no modo como o texto está se organizando, eu estou dizendo, opa, esse cara organizou o texto porque ele quer passar uma mensagem. E aí entra outro detalhe. E desculpem se eu estou contrapondo questões, mas eu acho que é importante, algumas pelo menos. Quando a gente lê literariamente a Bíblia, a gente está dizendo assim, esses textos, eles são tão bons,
Parece ser estranho, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas enfim, esteticamente. Eles são tão bons, eles são tão potentes, que eles conseguem se comunicar com todo mundo que lê. Por que eu estou dizendo isso? Porque, via de regra, a gente tem uma tradição para dizer, não, eu tenho que entender o que ele quis dizer lá para o cara, na época que o Evangelho foi escrito, para depois de eu entender o que ele disse lá, aí eu vim tentar entender o que ele disse para mim. Vejam, isso não está necessariamente errado, porque, óbvio, você tem um primeiro público, né, que é o público contemporâneo do cara que escreveu. No entanto, vamos lembrar, em se tratando de evangelho, esse público está, no mínimo, se a gente pensar em Marcos, uns 50, 60 anos depois que Jesus morreu. O que significa que boa parte deles não foi contemporâneo de Jesus. Deixa eu aqui, o Ion está aqui há 20 anos. 20 anos. Né? Então, conhece todo mundo, sabe tudo de vocês, né? Isso dá medo, né? Não é? O que dá, o que pode falar, o que não pode, ele sabe, eu acho. Mas assim, o canal é aberto, né, Ion? Não precisa ficar explicando grande coisa. Mas quando você vai escrever para a gente que talvez você não conhece, de uma região que talvez os caras não conviveram com Jesus, você tem que explicar. Mas não só explicar, porque ele não quer que as pessoas só entendam que Jesus, né, era filho de Deus, etc, etc, nasceu, viveu, falou, fez, etc. Isso é história, né? Isso é história. Isso é aquilo que tecnicamente a gente chama do Jesus histórico. Mas quando você tem 4 caras para falar dos evangelhos canônicos, mais os evangelhos apócrifos, todos contando a mesma história, você espera, opa, por quê? Porque eles eram caras inteligentes, eles estão contando a história para gente diferente, públicos diferentes, para os quais a história tem que ser contada, a mesma história de modo diferente. Mas qual é a diferença? É a aplicação na vida deles. Vocês entendem? Então, o que é importante aqui é que mesmo esse primeiro público, porque eu estou dizendo isso tudo, porque a gente aprende que a gente tem que entender o que o primeiro público está ouvindo, né? Então, eu estou, ao mesmo tempo, me opondo a essa noção, mas tentando explicar que essa própria noção, ela se liga àquilo que eu estou falando com vocês. Mesmo esse primeiro público, ele já tem uma história trabalhada, né? Porque essa é a diferença de cada evangelho. Eles estão contando a mesma história, mas estão trabalhando a história de um modo diferente, de modo que essa história faça sentido para eles. Vocês entendem? Então, de certa forma, aquilo que a gente está dizendo hoje já aconteceu lá atrás. Mas esses textos são, como eu disse, tão potentes que eles se comunicam lá e eles vão se comunicando com todos os leitores. Por quê? Porque o sentido não está na história. Esse é o problema nosso, às vezes. O sentido não está na história, o sentido está no texto. Então, você tem que entender como é que o texto está montado. E do modo como ele está montado, é o modo que o escritor quer que a gente entenda. Eu vou parar um pouquinho. Está fazendo sentido, gente, ou está dando ruído? Tá? Ion? Oi, vamos lá. Quer trocar o microfone? Ou quer falar? Tá bom. Na verdade, é uma pergunta, professor. Você comentou que lá atrás a Bíblia ela não era dividida em versículos, né? Eu entendo que isso foi feito como forma assim, estratégica, talvez para a questão de organização, coisas assim, né? Mas você não acha que isso também tem um lado negativo, em que as pessoas elas acabam, às vezes, tirando o texto do contexto, né, para, às vezes, defender alguma causa própria ou algo que eles pensam a respeito de um tema específico, né? Então, a gente vê que isso é muito comum nos dias de hoje, né? Então, eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Não é nem o que eu penso, é o que eu acho que é a realidade da coisa. Tem vários motivos, vou te dar 2. Um deles, muito pragmático. O pessoal não estava lendo muito a Bíblia mais, estava com uma certa dificuldade, então você precisa criar um mapa, né? Eu não sei quem aqui na infância aprendeu a Bíblia, o capítulo é a rua e o número é a casa, né? Eu ouvi isso. É mais ou menos isso, então vamos dar o mapa da mina para os caras saberem chegar. Mas a segunda questão é essa que você falou. Começou-se a dividir por quê? Porque quando eu consigo isolar fragmentos textuais, eu posso usá-los para construir o dogma. Essa foi talvez a grande questão. E aí é bom e é ruim, né? Mas não vou ser eu que vou decidir isso. Mas essa é uma das razões. Tá bom? Vamos caminhar então, gente? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque você tem 2 histórias que, se fôssemos nós, a gente contava uma e depois contava outra. Não, ele começa uma história, enfia outra história no meio e
termina a outra. Então aí tem uma estratégia comunicativa, ele quer se comunicar com a gente. E aí eu estou pegando aquele gancho, presta atenção na forma, tá bom? Por exemplo, se você ler 1 Coríntios 13, nós pastores, né, usamos para fazer casamento e tudo, e vamos continuar usando. Mas qual que é o centro de 1 Coríntios 13? Se você olhar como o texto se organiza, está formatado, o que está no meio? Uma expressãozinha que repete várias vezes: o amor não, o amor não, o amor não. Então, 1 Coríntios 13 é escrita para ensinar fundamentalmente o que não é amor. E aí você entende contextualmente. Por quê? Porque aquele é um bando de... eu não vou usar o termo que está na minha cabeça. Um bando de caras arrogantes, de caras, né, cheios de si, que se achavam. E aí Paulo, né, entra em alguns momentos uma pancadaria com os caras. Aquele é até bonzinho, mas ele está dizendo: ó, vocês estão se achando grande coisa, vocês nem conseguem amar. E ele elenca várias palavrinhas que, se você procurar em Coríntios, vão aparecer. O amor não é isso, não é aquilo, não é, e ele já criticou isso. Então, por que é importante ler o texto todo? Porque você vai percebendo como vai aparecendo, pontuando. E prestar atenção à forma, tá bom? Forma, então, vamos tentar olhar a forma aqui, né? Como é que o texto está aparecendo. Mas antes disso, alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente ler a Bíblia como literatura, bem básicos, tá? Não vou ficar teorizando a questão aqui. Bom, a primeira coisa é que a gente tem alguém que conta a história, que a gente chama de narrador. Eu não vou desenvolver aqui, mas é importante isso. Narrador não é autor. Narrador é uma voz que o autor cria. Então, por exemplo, se você lê ficção, você pode ter um autor homem que cria uma mulher narradora. É só para simplificar, que narrador não é autor. E o narrador é uma estratégia do autor. Tá? Só vou dar um exemplo e depois a gente segue. A gente tem a cena de Jesus no Getsemane orando, né? A oração em Lucas, ela é impressionante, não é? Lembram disso? Depois dessa cena, Jesus é preso, correto? E Jesus é preso, e ele é preso. Dali ele é supliciado, morre, ressuscita e vai para o céu. Do ponto de vista histórico, como é que essa história chegou para nós? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Se Jesus dali sobe, não fala com ninguém mais... Oi? Percebe? Historicamente esse é um problema, que geralmente o pessoal não dá conta ou foge dele. Literalmente tranquilo, porque eu tenho uma voz narrativa que está contando a história, e essa voz, ela está fora da história, que a gente chama de narrador em terceira pessoa. Ele foi, ele fez, ele, né? Então ele pode fazer o que ele quiser, ele está em todo lugar. Então ele pôde estar, essa voz, ali com Jesus, ouvindo a oração de Jesus e trazendo para nós leitores, uma coisa que ninguém viu. Então, literariamente se entende, historicamente é problemático. Tudo bem, gente? Então, nós temos essa voz. É importante, essa voz é importante, porque ela que monta a cena. É essa voz que estrutura do modo como está estruturado. E, fundamentalmente, essa voz sempre está falando com a gente. Isso significa dizer que essa voz, ela monta a história, mas... ela está falando para nós que estamos fora da história. Então, ela monta, fala quem é, onde estão, como é que está acontecendo, e dá dicas para nós. Um exemplo, você está lendo lá em Mateus 1, e o nascimento de Jesus foi assim. Por quê? Porque Maria apareceu grávida, né? Lembra disso? E ela aparece grávida... Gente, eu vou ser um pouco jocoso aqui, mas vocês entendam o contexto. Com a conversa de que, não, né, apareceu um anjo falando para mim, e que, né, eu estou grávida de Deus, tal, e o barrigão. E aí José. Né? Mas aí o narrador vai contando a história, e chega um momento que o narrador solta uma frasezinha para a gente entender o que José faz, porque José... resolve não denunciar a esposa, não levá-la para apedrejamento, mas fazer uma espécie de um divórcio secreto, para não trazer problema para ela ir embora. E aí aparece lá em Mateus, o narrador, essa voz, falando com a gente, isso que é importante. E José sendo justo, é a chave. Essa é a dica que o narrador está dando. Ele vai fazer coisas, mas você precisa entender, o narrador está falando com a gente, você precisa entender que ele era justo. E é isso que dá o sentido. E ser justo dá o sentido de tudo que vem de justiça em Mateus. O que é ser justo nesse contexto? É além da lei. E além da lei, é dizer, a lei me diz que eu posso, mas eu não quero.
E aí você vai na bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A gente fica assim, é isso mesmo, tem que brigar, tem que... Calma, pode até brigar, mas olha a primeira vez que apareceu esse termo lá, e que ele dá a dica para você entender. Então, fome e sede de justiça é ir além da lei, é amar as pessoas, é se abrir para as pessoas, é estar junto delas. É essa fome que a gente tem que ter, não necessariamente virar um sindicalista. Sim, mas abro mão não porque eu sou fraco, pelo contrário, porque Deus me faz forte para ir além. É isso que ele está mostrando, né? Então, essa voz que está falando, montando. Então, vamos dar uma olhadinha como é que essa voz aparece? Vejam, versículo 21, ela contextualiza, né? Jesus volta de barco, porque Jesus está ali no mar da Galileia, indo, voltando, ele estava na região leste, gentílica, agora ele volta para outra região oeste. Então Jesus volta e tem uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Isso é típico, né, em Marcos, quando ele conta as parábolas, acontece no capítulo 4, acontece exatamente isso. Então, o narrador, ele geralmente ambienta a história para a gente entender o que vai acontecer, né? Jesus voltou do barco, uma multidão. Percebam que geralmente é do geral para o específico, porque logo depois disso, o que ele fala? E então, na minha Bíblia, chegou um cara. Ele acabou de falar de multidão, mas agora ele sai da multidão para um cara. Percebem? Do geral para o específico. É sempre assim, geralzão, específico. Ele diz o nome, é Jairo, e agora ele vai descrever a cena do Jairo, tá? E aí entra um diálogo, etc e tal, né? Vejam a cena seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Olha só, de novo, ele dá uma cena geral, mas ele entra com detalhe, tá aquele, né, rala-rala, aquele negócio assim, né, aquela coisa. E ele introduz uma mulher, vejam que é igual, ele vai do geral para o específico. A multidão, Jairo. Há uma multidão, uma mulher. Percebem, gente? O modo dele escrever, o modo dele montar as cenas. E aí ele descreve a mulher e etc. Olha em versículo 28. Por que ela procura Jesus? Porque dizia, na Bíblia a gente não tem assim, porque ela pensava. Eu não me lembro de ter nenhum texto que fale isso, pode até ter, mas aí eu não sei se daí é do tradutor ou não, porque a Bíblia não trabalha com aquilo que a gente chama na literatura de fluxo de consciência, ou seja, dizer o que a pessoa está pensando e entrar nessas, né, elucubrações e tal. Porque dizia significa, porque ela pensava, né? É uma coisa interna, ou seja, o narrador entra lá na vida da mulher para descobrir o que ela estava pensando. Ela pensava assim: se eu apenas tocar na roupa dela, ficaria curada, ele ficaria curado. Por que essa expressão é importante? Porque é a chave para entender a ação dela. Tira essa expressão, é uma mulher, que não é aquela coisa, empurrou Jesus também, encostou nele, e aí você não vai entender nada. Claro, ele está dizendo, ela foi intencionalmente lá, é uma ação que ela procura fazer. Então, e com quem que o narrador está dizendo? Para nós. Ele sai da história, entendam, ele sai da história e fala diretamente comigo e com você. Faz sentido isso, gente? Então percebam que as histórias, elas têm níveis. Ela tem o nível da história que está acontecendo, os personagens, e tem o nível do narrador que fala com a gente. Sabe qual outra coisa importante? Ninguém aqui sabe que ela pensava isso. Eu e você sabemos, os outros personagens não sabem. Então não interprete essa história achando que eles sabem, porque eles não sabem. Por isso que Jesus vira e fala: quem me tocou? Porque ele sabe que saiu o poder dele, diz o texto. Outra dica do narrador: se o narrador não me disser isso, eu não vou entender. Jesus vira e fala: quem me tocou? Mas quem que não entende? Os discípulos, porque eles não ouviram o narrador falar isso. Percebe? O que significa dizer? Que nas histórias da Bíblia, nós sempre somos privilegiados, porque o narrador está o tempo todo dando dicas para a gente entender a história que ele está contando. Os personagens não sabem. Quer ver? Enfim, eu estou dando detalhes aqui, mas sob risco do tempo. Nossa, estamos com 28 minutos. Jesus aparece andando sobre as águas, e os caras começam a berrar, que nem crianças: ai meu Deus do céu, me acuda, né? É um fantasma. A gente fica assim: mas que esses caras bobos, eles não sabem que é Jesus. Não, mas eu estou lendo a história, eu sei que é Jesus, porque o narrador está dizendo: Jesus sai e começa a andar, mas é de madrugada, é escuro. É totalmente compreensível que esses caras fiquem morrendo de medo.
Vocês entendem? E você não pode usar o conhecimento que o narrador te deu para a interpretação deles. Você tem que ficar à parte e dizer, eu sei, mas eles não sabem. Então continua, o que eu sei e o que eles sabem. Percebem como isso é importante para a gente entender as narrativas da Bíblia? Porque o narrador vai criando tensão, ele vai dizendo, vou te dar uma dica, mas segura aí, e as coisas vão acontecendo, né? Tá, então eu estou só dizendo que esse narrador é uma voz que entra na história e que traz dicas para nós. Então a gente tem o narrador. A gente tem também nas narrativas sempre com maior ou menor importância, aspectos temporais. O tempo. Às vezes eles são importantes, 6 dias depois, 3 dias depois, depois de 40 dias teve fome, né? À noite, lá em João. Mas às vezes não, às vezes o tempo ele não tem tanta importância, às vezes nem aparece, às vezes são histórias soltas, né? Aqui mesmo, né? Por exemplo, nessa introdução de Jairo não tem nada temporal. O que vai ter é na história da mulher e depois na história da menina. Aí tem um negócio muito importante. Qual que é? Faz sentido a pergunta ou não? Quieto eu. Não, a pergunta foi horrível. E aí é fantástico a construção dele. A mulher está sofrendo há quantos anos tem a menina? 12. E aí entra uma coisa importante, gente, quando a gente lê a Bíblia como literatura, a gente tem que interagir, porque eu estou acabando de dizer que o narrador está falando com a gente o tempo todo, mas a gente tem que reagir, e há coisas que ele joga, e ele não fala, meu amigo, significa isso, porque é isso que eu quis dizer, ele joga e fala, meu amigão, pensa agora, pensa aí. Então essa é uma das coisas, ele não responde, mas a gente precisa ser um pouquinho esperto. 12, para a mulher, são 12 anos sem vida, porque ele comeu o diabo com o pau amassou, lascadíssima, 12 anos que se ela pudesse ela pagava. E para a menina? Pega uma menina de 12 anos, até os 12 anos, é exuberância, é vida, é traquinagem, é bagunça, é alegria, não é? Claro que é, né? Mesmo que seja né? Quase um capitinha, mas né? Criança é tudo de bom, né, gente? Criança é tudo de bom. Então olha o contraste, 12 anos de não vida com 12 anos de vida cheia. Mas sabe qual é o problema? É que a doença, o problema, a morte, achata tudo, torna tudo igual. É isso que eu acho que o narrador está falando, né? Fazendo a gente pensar. Olha como, quando o problema vem, ele atinge todo mundo de forma diferente. Mas essa menina e essa mulher têm a identidade dos 12, mas que ao mesmo tempo ela é drasticamente diferente, né? Então, deixa eu voltar uma coisa que eu falei. Quando a gente lê literariamente a Bíblia, as questões de aplicação, vocês percebem que elas já vão surgindo? Essa aqui é uma, né? Essa é uma questão de aplicação, não é? Quer dizer, eu posso vir de um período de 12 anos fantástico, mas de repente, sei lá, um acidente, uma doença, alguma coisa, um vírus, enfim, quebra com a minha vida. Eu posso ter um filho, um neto, né? Com 12 anos, o meu neto tem 11, né? Fantástico, é um baita no companheiro, né? As tiradas dele, mas daqui a pouco, sei lá o que pode acontecer, nem vou mencionar, né? Para não dar azar, né? Pior que está gravando, depois vão lá e vão acusar o pastor Leonel, falar heresia. Mas pode acontecer, né? Pode, a história está dizendo que aconteceu, e não poupa ninguém, pegou o chefe da sinagoga, pegou o pastor, pegou, sei lá, o bispo, pegou, interessa, pegou. Vocês percebem então como a própria narrativa vai te falando, cara, pensa nisso, reflete isso, e conversa sobre isso, né? Então, tempo, às vezes não tem muita importância, às vezes tem. Aqui, esses 12 anos são fundamentais. Outra coisa que tem na narrativa, eu vou ver aqui, são os cenários. Ou seja, onde que o negócio está acontecendo, né? Onde está rolando? Então aqui a gente tem o barco, depois ele chega para o outro lado, na praia, né? Então o Jairo que vem procurá-lo, a mulher
Porque vejam, uma grande multidão seguia, então eles estão caminhando, é o caminho, né? Então você tem a praia, você tem o caminho, mas a segunda cena da menina, ou a última cena que é a da menina, vejam que é uma cena muito mais intimista, porque ela ocorre onde? Oi? Na casa. Em Marcos, casa é sinônimo, se você ler Marcos, procurando casa, casa é sinônimo de onde Jesus age. Por excelência, a casa é o lugar onde Jesus age. E provavelmente, quando os caras estão lendo, eles estão se reunindo onde? Os primeiros cristãos. Você percebe a conexão? Então, eles estão ouvindo uma história de alguma coisa que Jesus fez na casa, mas eles vivem na casa, e na casa, eles se reúnem na casa, e na casa Jesus continua fazendo coisas. Então, a expectativa é que isso aconteça também. Esse é um elo que a gente meio que perdeu, né? Porque a gente está aqui e tal, mas é uma construção, de novo, do geral para o específico, na casa. Há coisas que acontecem na casa, né? É mais ou menos isso que o narrador em Marcos está dizendo, né? Então, aqui a gente tem esses cenários, de novo, do geral para o específico. E a gente tem os personagens, que são aqueles que fazem a narrativa andar, né? Quer dizer, a ação dos personagens. E na Bíblia, personagem é tudo aquilo que age, tá? Então não é só gente, né? Então, por exemplo, quando o profeta fala, ouvi, ó céus, dai ouvido, ó terra, céu e terra são personagens, porque ele está chamando para eles interagirem. Quando o mar, né, levantou-se um grande vento, tá lá, o mar é um personagem, porque ele está tendo ação. Então, tudo que tem ação é personagem. E às vezes, como é o caso, por exemplo, você tem um coletivo, você tem os discípulos. Historicamente, eles são vários caras, mas literariamente, em termos da função que eles exercem, eles são um personagem só. Esse grupo tem uma ação, então ele é constituído ou caracterizado como um personagem, os discípulos, tá bom? Oi? Assim como a multidão, exatamente. Se ele tem uma ação, mesmo que seja um coletivo, é um personagem que está agindo. E aqui, por falar nisso, a gente tem aquilo que a gente chama dos personagens principais, né, os protagonistas. Claro, Jesus, quem mais? O Jairo e a mulher. Basicamente os três são centrais, em torno deles que a narrativa acontece. Mas tem também, eu acabei de mencionar, personagens secundários. O que são secundários? São aqueles que não aparecem muito, não são muito desenvolvidos, né? Porque os principais às vezes aparecem emoções, pontos de vista, ação. Os secundários, eles às vezes, nos evangelhos, eles entram e saem. Eles têm uma função de fazer uma coisa. Aqui a gente tem dois personagens secundários, dois grupos. Vocês conseguem identificar? Eu já falei, né? Descubra o outro agora. Onde? Isso, 35, né? Quando Jesus ainda falava, chegaram alguns à casa de Jairo dizendo, sua filha já morreu. E os dois têm a mesma função, os dois grupos, discípulos e os da casa de Jairo. Qual a função deles para fazer a narrativa andar? Faz sentido a pergunta? Trazer um problema, o que mais? Alguém falou, isso aqui um contraponto, colocar um obstáculo, né? Quer dizer, gerar um problema. Fala. Se não houvesse esse encontro, a narrativa seguiria. Jesus ia seguir com a multidão. Qual encontro que você está falando? Os dois, tanto da mulher com Jesus, quanto os homens mudando o curso da narrativa, informando que a menina tinha morrido. Certo. Os discípulos tentam mudar o curso da narrativa, dizendo, Jesus, para com isso, que bobeira é essa sua aí? Jesus, agora não, né? Os caras estão aí, vamos embora. Então, se Jesus obedecesse o que os caras falam, não rolava. E também os carinhas lá, quando Jairo, infelizmente, deixa o cara embora, né? Então, a gente poderia dizer, há um nó, há uma intensidade narrativa ali de, e agora? Né? E agora? Então, esses são os personagens agindo. E isso introduz uma questão fundamental, em qualquer texto narrativo, ele traz problema ou problemas. Então, se você não identificar o problema, você não entende a história, porque toda história tem um problema para fazer ela acontecer. Nenhuma história, um filme que você vai ver, nem que seja um filme de amor, aquela coisa melada, não sei o quê, vai ter que surgir um problema.
Ninguém que conta uma história, o cara era assim, continuou assim, morreu assim, que legal. Não, tem que ter um problema, reações e uma resolução, certo? Então, a narrativa bíblica é assim também. Cadê o problema? Bom, aqui está claro o problema, né? Certo? Então, gente, minimamente faz sentido esses elementos que eu estou pondo para vocês? Numa história, tentem olhar isso. Onde está acontecendo, há algum tempo. Por quê? Tudo que está na história tem função, tá? Não está de graça, não está de bobeira lá, né? E aí entra a prática. A Bíblia é a palavra de Deus, mas às vezes você lê como se não fosse. Então leva a sério esse negócio. Tudo que está lá tem uma razão de ser, que talvez a gente não entende, mas está lá, né? E às vezes é legal, né? A gente lê um texto e fala, já aconteceu comigo um monte de vezes. Não estou entendendo direito esse negócio aqui, não estou entendendo direito esse texto, né? Mas assim, o problema não é o texto, o problema sou eu. Então eu paro, né? Volto de novo, vou outro dia, tento pensar, oro, não é? É assim. Beleza? Vamos ver como que o texto se desenvolve agora. Temos 20 minutos, na dinâmica deles. Jesus, então, volta para o outro lado, né, do lado dos judeus. Quieta. Isso aqui é maluco. Você já falou isso aqui em aula nossa, não foi? Essa maluca aqui? Sempre, porque eu nunca deixo ela falar, sai para lá, né? Então, aí, do geral para o específico, chega um dos chefes da sinagoga. Não é sem razão que ele diz que é um dos chefes da sinagoga. Se fosse em Mateus, ele nem poria isso, porque em Mateus Jesus briga com os judeus, com a sinagoga, não quer saber, a sinagoga é deles, em Mateus não é nem de Jesus, mas em Marcos e em Lucas é mais tranquilo. Então não é só um judeu, é um chefe, é um cara importante. Mas para Jesus não tem? Calma aí, meu amigo. Porque aí entra um outro dado muito importante, e nesse texto muito importante, para ler a Bíblia. A gente tem que fazer uma leitura, deixa eu virar aqui. Isso é muito importante, gente. Uma leitura humanizada. Eu entendo, claro, que a Bíblia ela é intensamente teológica, que há um acúmulo teológico enorme em todos os textos, mas às vezes a gente dando essa ênfase, a gente começa a escapar do humano, e quando você começa a escapar do humano, meu ponto de vista, já era, você se desconecta. Se você não lê essa história e se não sente compaixão dessa mulher, se você lê a história e não fala, meu Deus, como é que eu estaria no lugar desse pai, você não vai entender. Você pode até entender teologicamente as coisas, Jesus é poderoso, Ele é Deus porque Ele curou, blá, 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 mas a gente vai ver um detalhe aqui interessante. Você tem que ler pensando como gente, porque o texto está tratando de gente, não é ET, não é super-homem, não é nada, né? É o Deus, inclusive Jesus, é o Deus encarnado, é uma pessoa que sente como nós. Então, isso é fundamental. Toda vez que você lê, tenta pensar humanamente, nossa, como é que eu agiria? Tenta pensar a cena hoje, pensar como é que é, porque aí está um dos eixos fundamentais para a gente entender a Bíblia. Tem um texto lá do Alter, um livro lá que a gente leu, que aparece a cena do Davi, que está fugindo do Saul, ele entra numa caverna, lembra disso? É uma história até meio estranha, não devia estar na Bíblia essa história, né? Porque o Saul entra lá para fazer cocô, né? Lembra disso? Se aliviar, né? Aí o Davi corta um pedaço da capa dele, uns negócios assim, enfim. Aí o Saul sai e o Davi aparece lá em cima do negócio, começa a falar, olha, Saul, né? Eu podia ter matado você, eu podia ter feito isso, eu podia blá 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 blá. Chato o Davi, né? Ele começa a falar. O Saul ouve tudo aquilo, e eu não lembro exatamente, mas ele fala uma frase só. Davi, meu filho amado, né? Uma coisa assim. Então, de novo, pensa a questão da forma. Você tem um discurso enorme do Davi, eu não podia ter feito, eu podia para lá. Ele é o mocinho, né? Aí você tem um Saul, que é o cara estranho, um bandidão, que vira mocinho, porque ele fala, eu te amo. É humano que está rodando ali. E o narrador, ele bagunça, né? Porque você esperaria do Davi uma outra reação, e esperaria do Saul uma outra reação. Ele bagunça isso para fazer a gente pensar, mas é humano. Uma frase só, não interessa que você podia ter feito para mim.
apesar de todo o rolo, né, do Saul estar perseguindo o Davi e tal, mas no fundo você tem uma abertura de coração, o cara fala assim, eu te amo, ponto, segue a história. Então, uma leitura humanizada sempre é importante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é o principal, é o cara bonzão, é o cara importante, né? Então, o texto não diz, gente, a narrativa não diz, ela deixa coisas no ar, mas assim, você tem que atender esse cara, porque ele, né, é um cara bom para os judeus, ele é o chefe da sinagoga, dá dinheiro lá, coordena, cuida, abre, dirige, lê, né, o Antigo Testamento e tudo mais. Porque senão era só falar, um cara procurou o Jairo, não, é o chefe da sinagoga. Veja, ele chega e ele se prostra, né, aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. Olhem só quando, deixa eu ver aqui, a mulher também. Versículo 33, final do 33. O que ela faz, a mulher? Ela se prostrou. São detalhes da criação. O que o narrador está dizendo? Os dois fazem a mesma coisa, né? Eles se prostram, eles têm uma atitude igual. Então, ele se prostra, que é uma atitude de adoração, etc. Aos pés de Jesus, ele pediu, olha só, o complemento, com insistência. Você não faria isso? Claro que sim, né? Porque olha o que ele pediu: minha filhinha está morrendo. Gente, essa é uma frase que eu espero que nenhum de nós nunca diga na vida, nenhum de nós, né? Minha filhinha está morrendo. Filhos não foram criados para morrer antes dos pais. Isso é a grande verdade. Grande verdade. Mas aqui essa verdade está invertida. Percebe a questão do humano? Você tem que pensar nisso. O que é um pai chegar para um homem e dizer: minha filha está morrendo. Está morrendo. Tá? Espero que não seja a experiência de nenhum de nós aqui. Mas talvez a gente até conheça alguém que vivenciou isso. Então perceba o grau de intensidade, né? E isso é interessante, porque tem o texto da mulher cananeia, que ela faz parecido com isso aqui, mas eu não sei, talvez agora cabeça de homem, gente, vocês me perdoem, eu penso como homem, claro, é mais natural uma mãe ir atrás, não é? Da cura da filha, sei lá. Você vai dizer, nossa, meu pai não pode? Pode e deve, mas culturalmente é mais natural uma mãe, mas aqui você tem um pai, e aí de novo, né, a mãe não aparece, não é verdade? Aparece na casa? Vamos corrigir então essa minha fala. Onde que está a mãe aqui? Com o pai e a mãe. E aí entra uma questão: por que a mãe não foi? Bom, há questões culturais, né? A mulher não vai sair, ficar se expondo. Então o pai foi. Ele chega: minha filha está morrendo, né? E por isso que ele pede insistentemente, a um grau de urgência enorme: venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Pedir com insistência, a gente não tem a descrição dessa insistência, então o narrador omite, por questão de espaço provavelmente, mas pensa o cara pedindo, né? Talvez criando uma cena, explicando. E olha só o versículo 24, seco. Ele não diz: Jesus se condoeu, como acontece em outras histórias, e Jesus foi tocado, reto, papo reto. Jesus foi com ele. Talvez para dizer assim, ele entendeu a urgência. Ele não quis, né, gastar tempo nessa coisa. Ele foi com ele. Tá. Então, ok, temos uma urgência, essa urgência está sendo atendida, a gente fica assim, né, meu Deus, tomara que dê certo, né? A ideia é meio que a gente assuma essa torcida nessa história, né, para que as coisas aconteçam. E aí vem o texto: uma grande multidão seguia Jesus apertando os lados. Ok, ele está indo jeito, então a coisa está andando. Mas daí ele para. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Percebam quanto tempo o narrador usa para descrever essa mulher. Não é muito comum isso. O narrador normalmente ele é rápido, ele entra, fala uma coisinha e sai, porque ele gosta de dar prioridade para os personagens falarem, agirem, dialogarem. Mas vocês percebem que ele fala bastante da mulher? Percebe na leitura do texto? Não é comum isso. E então a gente fica perguntando, caramba, né? E aí é uma coisa que vem, puxa, mas o narrador não está com pressa também, né? Mas vejam o que ele descreve dessa mulher. Primeira coisa, havia ali certa mulher.
Historicamente, essa é a diferença de você ler só historicamente e você ler literariamente. Historicamente, você faz fazer o quê? Seria para outros textos paralelos, né? Mateus não fala, ninguém fala, atrás do nome da mulher. Historicamente, você poderia dizer, não, lá o cara que escreveu Marcos não sabia o nome da mulher. Então, não sabia, não pôs. Não me agrada isso. Eu acho que, de novo, está dentro de uma estratégia literária. Ele não quer falar o nome da mulher. A mulher não tem nome. Por que ela não tem nome? Ela não tem nome, mas o que ela tem? Oi? O que ela tem? Oi? Eu não ouvi história. Mas quando ele vai descrever, o que ele descreve dela? Oi? Ela não tem nome, mas ela tem uma doença. E a gente entende o que é isso, não é? Com a gente mesmo, às vezes com as pessoas. Às vezes os problemas são tão grandes que a pessoa vira uma pessoa problema. Às vezes a doença é tão intensa, é tão grande que ela não tem nome, ela tem câncer, né? Ela tem câncer. Sabe aquela irmã que tem câncer? Não é assim? Vocês percebem como o narrador está construindo e apelando para a nossa humanidade na descrição? É uma mulher que não tem nome porque ela é tomada pela doença. E por isso que ele gasta tempo descrevendo o que está acontecendo com ela. E olha o que ele diz. Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vinha sofrendo, ela sofria. Não, ele não está dizendo, ela tinha há 12 anos. Né? É diferente de dizer, há 12 anos eu tenho um calo. Ok. Tenho, enfim, dor de cabeça, mas ela vinha sofrendo da ideia de intensidade, de que há 12 anos essa doença é intensa, um dia depois do outro, e por isso a gente tem que ler humanamente. Imagine alguém há 12 anos acordando, talvez na esperança de que o dia seguinte seja melhor, mas não é melhor. Não é melhor. Então não é apenas 12 anos, são 12 anos sofrendo. Né? Imagina onde você estava há 2 anos atrás, imagina onde você estava há 5 anos atrás, imagina onde você estava há 12, essa mulher estava esse tempo todo sofrendo, um dia depois do outro, né? E essa é uma descrição muito intencional e muito intensa. Vinha sofrendo de uma hemorragia, ok, ela havia padecido muito nas mãos de médicos, mas o médico não é alguém para fazer a gente sofrer, o médico é alguém para aliviar a nossa dor. Mas olha o que ele diz, ela vinha padecendo. E aí, claro, historicamente você entende. Por exemplo, o judeu não podia dissecar corpos, ele era proibido de mexer com o corpo de gente morta. Então, como é que era a medicina, então, em Israel? Imaginem, sei lá, os experimentos, os tratamentos que fizeram ela piorar. Então, se ela vinha sofrendo da doença, isso foi acrescido, né, intensificado pela ação de médicos que trouxeram mais sofrimento do que a doença a fazia sofrer. Isso é muito atroz do ponto de vista humano. Mas é isso que está acontecendo, que o narrador está construindo. Ela vinha padecendo na mão de vários médicos, ela gastou tudo que tinha, e aí é um dado muito concreto, né, material, né, ela gastou tudo que tinha, e talvez algum de nós passou por isso, talvez a gente conhece gente que gastou tudo que tinha. Tratamento, não, eu vou para os Estados Unidos, vou para onde for, eu vou tratar a minha filha, minha esposa. Ela gastou tudo o que tinha, mas olha o que ele diz. Sem contudo melhorar, mais piorava cada vez mais. Gente, pior do que está não fica. É horrível essa descrição. E aqui vem uma imagem de um professor meu, quando eu fiz mestrado, Milton Schwantes, que ele dizia assim, ele era um biblista, ele falava assim, a Bíblia é como um lago. Se você chega correndo ali para tomar água, o que acontece? Você vai pisar na água e vai virar lama, você vai beber água suja. Na Bíblia você tem que chegar com calma, devagar, para você tomar água límpida. Então essas histórias são assim. Se você está lendo sua devocional meio com sono, está ok, você vai ler, gasta tempo, pensa um pouco, pensa em você, pensa no mundo, pensa em gente, pensa nas pessoas, na humanidade. Essa descrição, que coisa mais terrível. Mais 5 minutos? Tá, que coisa mais terrível, mas é essa a situação dela. Deixa eu correr então. Enfim,
Tendo ouvido a fama de Jesus, então, como é que ele ouviu? Também o narrador não diz, ela soube de Jesus, né? A mulher chegou por trás dele, veja que agora ele está sendo direto. Vocês percebem como ele foi lento para descrever a mulher, e como ele agora acelera? A gente tem que perceber isso, agora ele está correndo, ele quer ir direto no negócio. Por que ele foi lento? Porque ele quer que a gente perceba a situação da mulher, ele quer que isso entre na nossa cabeça e no nosso coração. Enfim, ela chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele. E o que ela pensava? O que a motivou? Se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Olha que coisa bonita, né? Se ele gasta tempo falando da doença, ele usa acho que 3 palavras para falar da cura. Ela sentiu estar curada, no seu corpo estar curado. Como é que ela sentiu? Imagine, gente, uma mulher que tem, né, que sangra diariamente, né, a todo momento, sei lá, ela sentir que parou de sangrar. E desculpe, aí nós homens somos limitados para pensar isso, né? Vocês conseguem muito mais, mulheres. Ela sentiu no seu corpo, é uma coisa linda, né? Porque é o corpo que era o objeto de sofrimento dela, era onde toda a história dela acontecia. Agora é no corpo que a história dela é mudada. Fale. Sem contar naquele contexto que ela vivia lá. Claro. Perdão. Sem contar ainda o contexto que ela vivia lá. O que significava uma mulher nessa fase. Sim. Se você ler Levítico, uma mulher dessa tinha que ficar em casa. Ela estava impura, não podia chegar. Ela estava correndo risco, né? Então, mas ela sentiu, né, o texto diz, ela sentiu no corpo que estava curado. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, né, e é uma frase meio estranha assim, né, tipo, tinha uma bateria, baixou um pouco, né, então, mas ele reconheceu que saiu poder, ele vira no meio de toda aquela turma que está se empurrando e pergunta: quem tocou na minha roupa? Aí os discípulos entram e falam: para com isso, Jesus, está aí todo mundo se tocando, você pergunta quem me tocou, e ele olha ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Veja, numa interpretação teológica, a gente fala assim: não, mas Jesus é Deus, ele sabe. E se ele sabe, por que ele pergunta? Porque ele quer que a mulher se identifique. Tá, eu não vou chegar a ponto de dizer que está errada, mas literariamente é outro caminho. Porque o texto em nenhum momento está dizendo que ele está usando a divindade dele para fazer alguma coisa. Ele usou a divindade para curar. E ele sentiu que dele saiu, foi roubado, né? Você roubou a cura, né? Meio pentecostal, né? Mas enfim, rolou. Então, a minha leitura é assim: quando ele vira para, ele não sabe quem é. Minha interpretação, tá bom? Porque aí você tem o humano e o divino. O divino foi curar, mas o humano está agora, saiu o poder, mas... E imagina a mulher, né? Acho que todos nós já assistimos filme, enfim, de guerra, lá de campo de concentração, os caras estão fugindo, tem aquele holofote assim, né? É meio assim esse olhar de Jesus, né? Ele vai passando, só tem a cabecinha baixando. E a mulher, imagina, né? Ele vai parar em mim, sei lá. E ele está olhando. Aí sim, acho que ele está procurando quem tocou nele. Então a mulher, amedrontada e trêmula, super real isso. Agora, olhem essa frase, é o narrador que está dizendo, né? O narrador agora está dizendo para nós uma coisa muito íntima da mulher. Ciente do que lhe havia acontecido. O que aconteceu para ela? Que ela está ciente, a cura. Veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Qual é a verdade que ela declara? O milagre. Oi? Que foi ela que tocou nele. Que mais? O narrador não fala, né? Mas vai que ela, né? Tipo assim, sabe aquela coisa de abrir o coração? Né? Solta tudo? Pode ter sido, né? Talvez. Talvez ela só chega e fala: não, fui eu. Desculpa aí, né? Fui eu. Ou então. Mas é o meu ou de vocês? É de alguém? Mas vejam, o que é a verdade aqui, gente? Eu fui transformada, eu fui curada. Essa é a verdade. Essa é a verdade dessa história. A verdade é que não é um dogma, não é dizer Jesus é Deus porque Ele cura. A verdade é: eu fui curada. Essa é a verdade. E aí a gente tem então outra conexão do ponto de vista de aplicação. Qual que é a verdade para nós hoje, né? É saber um monte de coisa ou é dizer não? Aí Jesus respondeu minha oração.
Não, ele curou alguém que orei, ou então ele me deu um emprego, de novo, meu pentecostal é o testemunho, ok, mas isso faz parte, porque isso nos conecta com ele está agindo nesse mundo, né? Ele está fazendo coisas, e é a verdade dela, né? A experiência dela com Jesus, que pode não ser a minha, não pode ser a sua, mas é a dela. Por isso essa coisa é importante da gente cultivar uma vida com Deus, né? Posso ter mais 2 minutos ou não? Posso? Tá. Então ela vem, ela se prostra como o pai, só que a diferença é o pai prostrou, e outro, detalhe, né, gente, o pai está aqui vendo tudo rolar, né? Imagina o pai, tipo, Jesus, por favor, vamos logo, para com isso, para de conversar, bacana, curou a mulher, dá licença agora, mulher, né? Vocês percebem a tensão que está rolando aqui, né? E de novo, se coloque no lugar desse pai, né? Então Jesus diz para ela: filha, tua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Como assim? Para, agora bagunçou tudo, né? Ela não sentiu ser curada? Ela não foi lá e falou, você me curou, e sei lá, falou mais coisa? Por que Jesus fala, fique livre desse mal? Que mal? Oi? Oi? Vocês percebem como essa narrativa ela tem coisas diretas, objetivas e coisas que ficam assim? O que é todo esse mal? Certamente é muito mais do que a doença, porque a doença já foi psicológica, emocionalmente, fisicamente, para além dessa doença, as relações sociais. Oi? Tudo. Jesus está dizendo, filha, vai para a vida. Nossa, seria legal, né? A pessoa fazer uma vaquinha ali, dar uma grana para ela, né? Mas olha um detalhe lindo no texto. No começo ela é alguém sem nome, porque o nome dela é doença. Agora ela é o quê? Olha que lindo. A construção, né? De como Jesus trabalha a vida das pessoas. Ela deixa de ser alguém lá jogada, que tem uma doença que não deu certo, para se tornar uma filha de Deus. Lembra, Israel era o filho de Deus. Ela então, é uma filha no sentido de ser amada, mas também é alguém que é reintegrada ao seu próprio povo. Bem, vamos... Exatamente, então aí tem outro termo que a gente não lembrou. Filha aparece, tanto para ela quanto para a menina. Ela é alguém que conquista a filiação. A outra está perdendo a filiação, porque vai morrer. Não adianta, morreu, é filha, mas não é mais porque morreu, né? Bem, enquanto Jesus falava, chegam os caras e dizem, a sua filha já morreu. Perceba como está perto, né? É uma filha que vem à vida e uma filha que morre. Por que você incomoda o mestre? E olha só, Jesus, aí de novo o narrador, não dá nem bola para esses caras e fala, não tenha medo, apenas creia. E de novo a gente tem fé aqui. E a gente tem outro nível da fé, porque a gente tem a fé da mulher, que é uma fé linda, né? Que faz ali atrás, correr e tudo mais. Mas agora a gente tem um chamado da fé, que está no outro nível, né? Porque morreu. E se existe o absoluto na vida é a morte, morreu. Os caras falaram, morreu. E aí Jesus é meio assim, sem sentido, né? Não tenha medo, tenha fé. Parece que cai num vazio, né? A gente tem a fé, tipo, cara, eu vou pegar onde, né? A mulher tocou nele, pelo menos, mas agora não dá, né? Está meio assim. E daí, aí Jesus age bastante. Agora Jesus toma a dianteira, porque lá foi meio assim, alguém tocou nele, eu não sabia, ele está atrás. Agora mudou muito. Agora é ele que toma a cena. Jesus não permite que ninguém o acompanhe, vai com Pedro, Tiago e João, chega à casa do homem, viu, né, todo alvoroço, choros. Perceba como o narrador agora vai descrevendo isto. Jesus entra e fala assim, de novo, né, as falas de Jesus agora estão totalmente nonsense, né? Ok, não tenha medo, tenha fé. Jesus entra lá no meio do velório e fala, para de chorar, moçada, a criança não está morta, mas dorme. Os caras riem. Então, é muito mais intensa essa cena, né? Riam dele, manda todo mundo sair, pega o pai e a mãe, e entra onde a criança estava, pega a criança pela mão. Gente, imagina essa cena, você pegar uma menininha de 12 anos morta pela mão. Nossa, que horrível, né? É horrível só de pensar. Ele toma a menina pela mão e daí ele fala, né? Talita cumi, né? Menina, eu digo a você. É interessante que Jesus leva a sério o que ele fala, porque para ele a menina não está morta. Ele fala com a menina. A gente não fala com morto, né? A gente não fala com morto. Ela não está morta para Jesus. Levanta, né? Levanta. E a menina imediatamente levanta com 12 anos, começa a andar e aí, né?
E Jesus manda dar comida. Eu acho muito bonita essa frase, né? Tipo, dá um McDonald's para essa menina aí. Não é? Mas é para aliviar a tensão, porque está hipercarregado esse texto. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu só vou concluir. Por que a gente tem no meio a mulher? Exatamente para aumentar a tensão do homem que está desesperado, porque a filha está morrendo. A filha está morrendo, né? E não é assim com a gente de vez em quando? Dá a impressão que Jesus para por aí, né? Não é? Parece que ele demora para atender, parece que ele está fazendo outra coisa e não chega, não é? E o que é pior, às vezes não chega mesmo, porque o que a gente pedia para que ele fizesse, não rola, né? Ou o que a gente pedia que não acontecesse, acontece. Tipo assim, não, Jesus, agora não adianta mais, não precisa mais. Mas aí entra a questão, será que a gente pode dizer isso para Jesus, né? Será que a gente pode na prática dizer, Jesus, ok, foi bom outras vezes, agora não deu, né? Ficou no vermelho comigo, mas será que a gente pode dizer isso? Essa é a questão, né? Então a história dessa menina, mas o bonito é que Jesus trata as coisas como se a menina não tivesse morta, portanto ele nos trata como se efetivamente as coisas não tivessem acontecido, porque ele pode mudar tudo a hora que ele quiser. E sabe qual é a questão? E aí é muito pesado. Ele coloca para o homem, né, tenha fé. E ao fazer isso, de certa maneira, ele está dizendo, você não tem direito de não ter fé. Você não tem direito de chegar e dizer, eu espero de Deus até aqui. Daqui para frente eu não espero mais. Você não tem direito. Que é a mesma fala para nós. Nós não temos direito de dizer, Jesus, até aqui eu espero, eu aguento. Depois daqui, eu desisto. Isso é um desafio para a fé enorme, né? Enorme, enorme. Cada um de nós sabe onde isso vai pegar. E no meio, né? Porque o centro é essa história. É uma história linda. Mas assim, ela é linda porque deu certo. E por que ela deu certo? Porque essa mulher, apesar de tudo e todos, foi atrás, né? Se ela tivesse medo da multidão, ela não ia. Se ela tivesse lá, né, ouvido, quando os discípulos falam com Jesus, fala, putz, de fato é verdade, eu vou embora. Ela ficou. Se ela não tivesse tocado em Jesus, sob os vários riscos que tinha, se ela não tivesse, quando Jesus pergunta, quem me tocou? Porque ela estava curada. Por que ela não vira e vai embora? Que nem muitos de nós, né? Quando Jesus atende, acabou, a gente não quer saber da implicação disso. Ele respondeu, acabou, não interessa o que ele vai dizer para mim. Não, ela ficou, né? Oi? Se os 10, só um volta. Então essa questão, o que Jesus é? Ele é alguém só que responde a minha oração ou alguém com quem eu estou numa relação que está se aprofundando cada dia? E, seguinte, para terminar, nada substitui duas coisas. A gente poder dizer toda a verdade para Jesus, no sentido assim, do testemunho, né? De dizer, olha, era assim, 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 mas você, Jesus, veio e mudou tudo. Essa é a verdade dela. E também ouvir Jesus falando para ela, filha, né? Filha, vai porque a tua fé te curou e você está livre desse mal. Esse é o processo inteiro que ele quer fazer com a gente. Às vezes não faz porque a gente vai embora antes de conversar.